Fala, turma! Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comércio Cast. De volta aqui, né? É. Você tava meio sumidinho, formação né? original. É, cara. Fazia tempo que a gente não fazia junto, né, meu amigo? Boa noite pra você, tudo bem? Você sumiu, o que foi? Eu tava no último, você que tava por aí, acompanhando a família, né? Tava acompanhando o Rafinha no jogo de futebol Tá certo, família é prioridade. Tava lá, tava dando Coisa um show boa. lá. E hoje temos aqui, né, Arthur. Baita convidada. Baita convidado, Mais empresário e uma vez. empreendedor. Então quero agradecer mais uma vez, sem certeza que vamos sair. Melhores do que entramos, tá né? vendo? Eu tenho certeza que tem muita história para contar. Uma baita empreendedora, tem uma história de sucesso, então vai ser um ótimo bate-papo Com aí. certeza, com Já certeza. vamos aproveitar aí, quem tá nos assistindo já, curta, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho. faz o Compartilha a joinha, entrevista, né, para chegar a mais pessoas. E faz o hoje joinha. quero agradecer, né, a quem aceitou o nosso convite, Carla Gomes, sócia fundadora da Posé Beleza, vai nos contar um pouquinho da sua história, um pouquinho desse sucesso que já faz hoje essa grande franquia de beleza. Então, seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Emerson. Obrigada, Arthur, pelo convite. Que Né? ótimo. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Ixi, Prazer é vamos todo conhecer um nosso. pouquinho da Carla aqui. Vai lá, Arthurzão, solta a Vamos primeira começar. boa, então. Vamos Essa lá. é a pergunta mais difícil desse podcast. A primeira é a mais difícil, É a mais viu, difícil, Carla? depois fica leve, depois verdade. fica tranquilo. Quero saber quem é a Carla Gomes. Quem é Carla? Arthur, a Carla, ela, né, foi construída aí há 47 anos, né? Sou uma filha de uma costureira, Que de legal. um pequeno comerciante, meu pai, Josefa, minha mãe, Josefa, meu pai, Antônio ali, e minha história começou daí, né? E ao longo desse processo, comecei a fazer faculdade, ciência da computação. Sempre tive o universo masculino aí ao meu lado, sou a única mulher da minha família. E eu comecei a ver os meus pais empreendendo desde a infância, né? Que legal. E meu pai com muita dificuldade de pagar minha faculdade. E eu lembro que chegou ali quase no final da faculdade, eu ainda não tinha conseguido um emprego. E ainda, né, fazendo ciência da computação. Sim. E eu lembro que eu fui atrás de um estágio. E eu consegui um estágio que não era remunerado. Eu pagava para ir, né? Eu pagava o deslocamento, pagava o meu lanche. E o quanto isso eu fui aprendendo ao longo Sim, do tempo, né? sim. Então eu falo assim que muitas vezes quando você vai fazer um estágio, mesmo que você não ganhe nada, o quanto aquilo ali você aprende. Sim. Então foi toda uma construção ao longo do tempo. Sim. E eu comecei, foi através dessa forma que eu consegui um estágio na antiga Brasil Telecom. Uhum. Eu lembro que eu tinha muita vontade de trabalhar lá e era uma grande empresa, né, na época. Sim. E eu consegui um estágio lá, né, que era remunerado na época. Enfim, fui contratada, fiquei 11 anos lá. 11 anos. 11 anos. Cheguei a ser gerente de canais com mais de 100 colaboradores ali. Que sobre legal. a minha gestão. E, né, comecei como estagiária. E quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu casei, enfim, engravidei, eu comecei a ter essa necessidade de empreender, né? De ter mais liberdade de horário. E quando eu estava grávida também, eu tive um trauma com a depilação. Então, começou todo a minha trajetória na Posé através desse trauma e dessa necessidade de empreender na época, mais de 15 anos atrás. Nossa Senhora. Dizem que empreender é a gente conseguir resolver um problema, né? Então você falou que teve um problema durante, né, a sua gravidez, e aí na época você já pensou nisso? Como é que foi? Aí como é que entra a Posé nessa história toda? Emerson, durante 11 anos que eu trabalhei na Brasil Telecom, foi o auge, né, da Brasil Telecom, da Telegoiás, enfim. Só que ao mesmo tempo... Anos 2000 ali, mais ou menos, né? Mais ou menos. Tinha muitas mudanças, porque assim, eu via anualmente áreas, né, sendo extintas e
muitas vezes quando você tinha ali um salário X, eram contratados, eram criados os call center com um terço ali do que você ganhava. Enfim, isso era natural do mercado e eu comecei a ver que uma hora isso ia acontecer com a minha área e a minha área ia ser extinta. Sim. Então, ao longo do tempo, assim, diante de uma necessidade e até de uma questão assim, não, eu preciso me preparar para quando chegar o meu momento, né? Porque a empresa, tanto é que a empresa não existe mais, Sim. né? Então, foi um preparo para eu sair da Brasil Telecom. E Sim. com isso, juntou a minha dor com a depilação, porque quando eu estava com 7 meses de gravidez, eu fui fazer uma depilação e diante da posição ali que a profissional me colocou, eu passei mal com aquela depilação. Nossa. Eu tive alguns traumas que envolveu o meu parto, enfim. Nossa. E aí eu falo assim, que muitas vezes é igual você colocou, muitos negócios surgem de uma dor, né? E muitas vezes você pega aquela dor e transforma em um negócio, e, enfim. E foi o que aconteceu comigo. E aí a Posê foi criada quando? A Posê, ela foi criada em 2009, só que 2 anos antes. Você já tinha saído da Brasil Telecom? Não, eu continuei na Brasil Telecom, continuei mais 2 anos. Mas aí você resolveu empreender e montar a Posê em paralelo. Exatamente, eu fiquei Legal. trabalhando na Brasil Telecom, todo mundo tinha conhecimento da minha Sim, empresa, né? E eu fiquei lá ainda mais 2 anos, conciliando o negócio próprio com a Brasil Telecom. E aí foi também, porque assim, na Brasil Telecom, foi também aquela transição entre Brasil Telecom e Oi. E a Oi começou a transformar os agentes autorizados, na época que tinha toda as lojas e tudo, em franquias. Então, eu comecei a entender do mercado de franquia nessa época. E o mercado de franquias começou a entrar na minha vida daquela forma, pela Brasil Telecom. Então, quando eu busquei empreender e criar a primeira loja, né, eu já pensava num modelo que eu pudesse ou criar lojas próprias, uma expansão que fosse através de lojas próprias ou através do modelo de franquia. Então, e aí, antes mesmo de abrir a primeira loja, eu fui para São Paulo, comecei a pesquisar o mercado de depilação, quais eram os nossos concorrentes na época. Eu busquei uma das empresas mais conceituadas em consultoria de franchising em São Paulo, porque naquela época, 15 anos atrás, hoje é comum, né? Você, né? Muitas franqueadoras aqui de Goiânia e tudo, mas na época era difícil você encontrar especialistas em franchising. Então, por isso que eu tive que buscar uma empresa, porque aqui em Goiânia ainda não existiam poucos profissionais que tinham esse conhecimento. Então, por isso que eu fui, busquei, pesquisei o mercado, porque eu falo assim, sempre independente do tamanho da empresa que você quer abrir, mas é muito importante você buscar a informação. Sim. E a informação não era tão assim disponível na internet como é hoje, né? Sim. Então, 2009, né? Exatamente, em 2009. Então, a Posê esse ano fez 15 anos. Olha que legal. Então, eu falo assim que não é 15 dias e nem 15 meses, né? São 15 anos. Então, muitas coisas aconteceram e que bom que nós estamos aqui, né, crescendo, enfim. Hoje a Posê é uma franqueadora goiana. Muitas pessoas perguntam, mas a Posê é da onde? Nós somos daqui, eu sou goiana. A Posê foi fundada aqui em Goiânia, né? Hoje em Goiânia nós estamos com 11 unidades franqueadas. 11 em Goiânia. Goiânia e Aparecida, são 11 unidades. No estado de Goiás são 15 unidades. E no Brasil nós estamos com 40 unidades franqueadas. 40? 40. Nós estamos em 11 estados também. Então, a gente estamos aí, temos lojas franqueadas há mais de 10 anos em Belém. Que legal. Exato. Para quem não conhece a Posê, Carla, explica aí pro pessoal o que é a Posê, o que vocês fazem lá, né? Isso, aí depois a gente volta um pouquinho na franquia, mas explica para o pessoal quem, né? Porque eu acho que muita gente já ouviu falar e tal, mas às vezes não sabe o que a Posê faz. O que a pessoa entrou na loja da Posê, vai encontrar o quê? A Posê, lá atrás, há 15 anos atrás, né? A Posê, desde sempre, ela foi depilação sem hora marcada. Então, tanto é que aqui em Goiânia, a gente é muito conhecido com a depilação sem hora marcada.
Marcada. que legal. Então, o nosso carro-chefe é a depilação Senhora Marcada. Com certeza aí, provavelmente as esposas aí conhecem a Posê. E há 5 anos atrás, nós inserimos o laser, a depilação a laser na Posê. E, recentemente, estamos iniciando com a parte da estética. Então, hoje, a Posê é depilação, estética e beleza. Que legal. Nós temos cosméticos dentro das lojas, enfim. Próprios? Exatamente. Criação Próprios, da sim. Posê. Isso. Então hoje tem essa parte de laser, depilação e estética também. Exatamente. Essa parte estética faz o que lá dentro hoje? A estética, nós estamos com o Lavian, que é um laser para estímulo de colágeno. A gente está com Botox. Então, nessa parte da estética avançada, nós temos remoção de tatuagem. Então, hoje também é uma tendência cada vez mais as pessoas quererem mudar as tatuagens ou retirar alguma tatuagem. Então, a parte da estética é algo novo que nós estamos implantando. Está sendo um credenciamento que as lojas estão inserindo, né? Mas também estamos aí crescendo bastante na estética. Que legal. A estética acho que é um mercado, né? É um mercado sem limites hoje, né, Carla? Assim, sem limites que eu falo de potencial mesmo, né? Sim. Né? A estética, todo ano ela tá mudando, você vai, assim, sempre tem alguma novidade de um equipamento novo. Então, a gente está buscando sempre levar a inovação para as nossas lojas, né? E atender a necessidade do cliente. Porque, assim, cada vez mais as pessoas, independente se o homem também tá sendo bastante inserido ali dentro das lojas, porque o homem está buscando o bem-estar. Então, a nossa cliente ali que conhece o serviço da Posê, que tem ali todo um relacionamento com a loja, já criou toda essa conveniência para comprar produtos e conhecer novos serviços da Posê também dentro das nossas lojas. E vamos voltar um pouquinho, Carla. Aí vamos lá, você estava na Brasil Telecom e funda a Posê. A Posê começa a crescer e quando você vira e fala assim, nossa, agora eu preciso sair da Brasil Telecom, que é aqui que eu me encontrei. Quando isso aconteceu? Olha, aconteceu 2 anos, né? Depois que eu percebi que a empresa ela precisava realmente de um tempo maior, não dava para conciliar. Então, chega num momento que você tem que tomar uma decisão, né? Então, foi nesse momento, 2 anos depois. 2011. 2011. E foi quando nós começamos a franquear. Então, 2 anos depois, a gente começou a franquear. Porque uma das nossas clientes, Arthur, chegou na Posê e ela na verdade, assim, ela recebeu... Lembra do jornal, antigamente, que ia num saquinho quando ficava chovendo para proteger o jornal? A gente fez uma ação no Jornal Popular, na época, que tinha a marca da Posê ali naquele plástico. E aí ela foi até a loja através dessa divulgação e ela se encantou pela loja. E quando ela chegou lá, ela falou assim, nossa, eu amei esse lugar e eu quero... ter uma Posê para mim. Onde que é? Com quem eu falo? Em São Paulo? Tipo assim, essa franquia da onde? Olha só. E aí a gente foi e falou para ela que não, que nós éramos daqui, nós éramos os franqueadores. Enfim, e aí ela se apaixonou pelo negócio e foi a partir daí que a gente começou a franquear. E já estava preparado, né? Que você falou que já fez um plano de negócio já a gente ainda não estruturado para isso. Isso, a gente ainda foi tudo uma evolução, a gente não sabia se realmente ia ser se o negócio era franqueável, porque um dos objetivos de ter contratado a Bittencourt na época, que é uma empresa que já tem mais de 30 anos, especialista em franchising, era exatamente para entrar dentro do nosso negócio e entender se o negócio era franqueável. Porque nem todos os negócios são franqueáveis. Às vezes, é um negócio que tem que ser escalável, mas de uma outra forma, que seja de lojas próprias. Porque quando é uma franquia, você tem alguns custos ali envolvidos, que é o royalty, enfim. Então, tem que ser um negócio que possa ser franqueável, que seja interessante tanto para o franqueador, né, que tem todo o investimento ali de suporte e tudo mais, e que seja interessante financeiramente para o franqueado. Sim. Então, o primeiro ponto foi
avaliar se a empresa era franqueável. Então, essa consultoria, ela ficou ali em torno de 6 meses, né, avaliando todos os números da nossa primeira loja, e aí, a partir daí, que nós tivemos a confirmação e todo o plano de negócio para poder começar a franquear. Que legal. E eu acho que o primeiro desafio é a primeira loja, né? Por assim dizer, é a primeira vez que você vai fazer o teste mesmo, vamos ver. Porque assim, uma coisa é você fazer os manuais, você fazer tudo certinho. Outra coisa é uma outra pessoa colocar em prática, né? Exato. Eu acho que esse é um desafio de todas as franquias, né, Carla? Sim, esse momento, assim, de validação, né? Que chama, né? Validação do que vocês fizeram ali. Eu acho que, às vezes, talvez a primeira loja franqueada, ela dá mais trabalho do que é mais ou menos assim mesmo? Sim, e assim, porque eu lembro que quando eu abri a primeira loja, na época a gente podia panfletar ali na frente da loja. Hoje tem que ser através de uma empresa, não pode simplesmente chegar ali no semáforo. Onde foi a primeira loja? No setor marista. No setor marista, primeira loja. Aí, logo depois, assim, na frente da nossa loja, tinha um semáforo. E eu lembro que eu fui e ficava ali na porta do semáforo, entregando aqueles panfletos. E eu lembro que nenhum funcionário meu foi junto comigo. Porque eles falavam assim, não, eu tenho vergonha. E eu falo assim, que a gente como empreendedor, assim, eu acho que a gente tem que ter muito instinto de sobrevivência na veia mesmo, né? Então, claro que tudo dentro da lei ali. Eu lembro que eu fui, ficava no semáforo e uma coisa assim que eu nunca pensei em desistir. Assim, eu nunca falei isso, porque eu falava assim, sempre que as palavras têm muito poder nas nossas ações, na nossa mente, enfim, por mais desafiador que fosse. Então, desde o início ali, mesmo naqueles primeiros dias ali, no primeiro ano, que muitas vezes tinha dia que não tinha um cliente, porque era algo novo, né, para a cidade também. Tinha momentos que tinha mais clientes ali no início da semana, mas no sábado era totalmente vazio ali no setor marista. Tinha muitas clínicas médicas, que até hoje tem, mas era um perfil assim que no sábado as pessoas não tinham o hábito de transitar ali. Então ficava muito vazio ali a loja e a gente sempre buscando alternativas para aqueles problemas que aconteciam. Então, assim, esse que é o grande desafio, né? De você abrir, de você desbravar algo novo. Por mais que existiam algumas franquias que tinham depilação sem hora marcada em outros estados e tudo, principalmente para Goiânia, era algo muito novo, né? Porque quando você ia fazer uma depilação, você tinha que marcar horário e às vezes você ia ser atendido 2, 3 horas depois. Porque era uma depiladora apenas, o método era um método demorado, era diferente do método que a gente trabalha hoje, que é um método bem mais rápido, enfim, e que tem toda a qualidade. Enfim, o cliente chega ali com a depilação sem hora marcada, ele é atendido na hora, né? Então, para a época era algo novo e que a gente teve que desbravar e que a gente teve que investir, né, com aquilo ali. Então, como o Emerson colocou, a primeira loja é sempre um desafio ainda maior, né? Então, e ainda mais assim, quando você está franqueando, você está lidando também com o sonho do outro, né? Com investimentos, expectativas, né? Expectativas. Então, assim, eu costumo dizer assim, tem 3 itens principais que as pessoas precisam avaliar quando elas estão buscando empreender. E também buscando uma franquia. O primeiro é você se identificar com o negócio. Então, assim, porque não adianta você falar assim, não, eu vou montar uma padaria, sendo que você odeia acordar cedo. Aquilo ali não vai sustentar a longo prazo. Porque o dono da padaria não dá para chegar depois de todo mundo ali, né? E você tem que estar dentro da operação, conhecendo seu negócio, enfim. Então, vou montar um restaurante de comida japonesa porque dá dinheiro. Você tem que conhecer os bastidores também. Porque eu adoro comer comida japonesa. Não, é os bastidores ali, né? Que tá tudo envolvido. Simples assim, né? Se fosse assim, né? Ainda mais no Emerson, que tem restaurante. Não, adoro comer carne. Vou lá vou montar um cateretê. Mas e aí os bastidores, né? De buscar o distribuidor, tem muitos itens aí que são envolvidos, que são importantes. Então, o primeiro ponto é você se identificar com o negócio. E nós somos uma franquia de serviço.
Então, a gente está ali com pessoas envolvidas, colaboradores, as pessoas precisam gostar de pessoas ou aprender a gostar de lidar, né? Tanto com cliente, com colaboradores, enfim. Então, e gostar de beleza, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. A premissa é se identificar com o negócio. O segundo ponto é que esse negócio esteja dentro da sua capacidade de investimento. Porque muitas vezes, a pessoa, não, eu quero montar uma franquia, enfim, o meu sonho é montar uma franquia de 5 milhões. Você tem capacidade, pelo menos, para fazer esse financiamento, né? Sim, através lá, pegar com safra lá, né? Você tem essa capacidade, porque não tem problema, às vezes a pessoa financia tudo, ela tem uma capacidade de pagamento, né? E capacidade de financiamento. Então, esse negócio que você está buscando empreender, você tem que ter uma capacidade de investimento, né? Que seja próprio, ou que seja através de financiamento. E o investimento também para manter durante o tempo, né? Que foi aquilo que você falou. No primeiro ano ali a sua loja, né? Tinha vários meses que possivelmente você não batia ali o ponto, então você tinha que segurar de alguma forma. Sim. E muitos negócios no Brasil, né, Carla, quebram por causa disso. Exatamente. Porque a pessoa às vezes fala assim, não, eu tenho que ter 1 milhão para investir para abrir um negócio. Mas às vezes você tem que ter mais 1 milhão para segurar o negócio, né? Durante os primeiros meses. Não, e até hoje também, Emerson, porque assim, a gente como empreendedor, nem sempre todos os meses são iguais, né? O momento que nós vivemos na pandemia. Claro. Então, você tem que buscar se reinventar, você tem que... Eu falo assim, eu sou muito amiga dos bancos, os bancos são todos meus parceiros, né? Porque no momento ali, né, de desafio da empresa e tudo mais, eu acho que é isso. Quem é empreendedor, claro que na medida do que é possível, né? Mas eu acredito muito assim, de que se você acredita no seu negócio e que outras pessoas têm necessidade, é você buscar se reinventar e não desistir dele. Porque enquanto você está desistindo, seu concorrente ele está crescendo, está abraçando aí as oportunidades, né? Que tem no mercado. É isso. E o terceiro ponto? E o terceiro ponto é você buscar informações, principalmente no caso de franquia, buscar informações daquela franquia, né? Então, hoje existe uma gama de marcas no mercado, enfim. Muita gente oferecendo, né? Muita gente oferecendo e tudo. Então, que você busque informações com franqueados que já estão na base, né? Porque uma relação de franquia é uma relação a longo prazo, assim, é um contrato de 5 anos. Então, que você esteja bem informado, que aquele franqueador também tenha transparência, né, com as informações, porque eu falo assim, não adianta você querer vender, igual você vende um carro, aí no outro dia, né, a pessoa se arrependeu daquele carro ali, é uma relação, porque existe todo o know-how do franqueador envolvido, né, naquela prestação de serviço e naquele negócio, pessoas que estão envolvidas, e da mesma forma o franqueado, que muitas vezes está investindo o dinheiro de uma vida, né? Então precisa ter aquela relação de confiança, transparência, e que aquela pessoa busque informações mesmo, enfim, né, para que ele possa... Então, os 3 pontos quem vai procurar uma franquia primeiro, se você se identifica, né, com aquela franquia, com aquele negócio. O segundo ponto se você tem a capacidade financeira para fazer aquele investimento. E o terceiro ponto conheça essa franquia, né? Acho que isso é muito importante, né? Você acabou de falar. Quando você está buscando algo, você tem que realmente entender se aquela franquia é tudo aquilo que ela tá vendendo mesmo, que eu costumo falar, né, Carla, até dei uma palestra lá na convenção de vocês, mas é uma palestra que eu tenho focado em venda, que eu falo o seguinte, que venda é relacionamento, né? Se você mente pra pessoa, e tem muita gente que mente, né? Fala assim, não, a minha franquia você vai ver e tal, mas assim, você vai ter uma dor de cabeça danada, né? Se você faz uma promessa e você não cumpre, acabou. Exatamente, sim, exatamente. E aí acaba que é ruim pro franqueador, porque, assim, é uma relação que fica desgastante a longo prazo. E eu falo assim, que é uma parceria, é quase igual um casamento, né? Sim, sim. Então, assim, e a partir do momento que os dois são transparentes ali e buscam uma boa parceria,
é dar as mãos, porque nem sempre vai ser tudo perfeito, Sim. né? Então, assim, aquela pessoa, quando ela entrar naquele negócio, que ela seja um bom parceiro, né? Para lutar para o crescimento. Ambos são importantes para o processo. Sim. Nem só o franqueador. Eu tava pensando aqui, se a franquia é um tipo de sociedade, né? Porque, Exato. assim, você não é um sócio da pessoa, mas você é ao mesmo tempo, né? Porque você tem que pagar um royalty, você tem... Sim. Então, você que é a franqueadora, você tem que dar um suporte. Sim. Né? E a pessoa que tá ali, ela tem que cumprir as regras. Então, é um tipo de sociedade, né? Não é aquela sociedade clássica, né? E é aquilo que você falou, toda sociedade é um casamento. E aí eu vou... Então, você tem que conhecer o seu sócio, você tem que conhecer a sua franqueadora, independente de qualquer negócio que você for entrar, na verdade, E aí, né? Carla, aproveitando esse tema, como é que você escolhe seus franqueados? Arthur. Tem isso de escolha, Tem. cara? Porque tem muita gente que fala assim... Ah, não escolho. Não, pelo contrário, não, que eu escolho, que eu não sei o quê. Aí depois lá vira e fala assim, não, pagando a gente leva, não sei o quê. Tem isso de escolha ou é mais um filtro, assim? Olha, Emerson, vou ser sincera com vocês dois. Lá atrás, Sim. a gente não tinha muito filtro, não. Diante dos 15 anos, que a gente vê muitas vezes, assim, que você aceita uma pessoa que não tem o perfil para estar na sua vida, o quanto isso custa para o franqueador, sabe? Não vale a pena, também, né? exatamente, não vale a pena. Então, assim, de uns anos para cá, eu avalio bem esse franqueado, porque o dinheiro, a taxa de franquia que ele vai pagar para mim, não vai ser interessante para mim se ele não tiver o perfil, porque eu tô mais interessada no sucesso dessa loja, porque ele tendo sucesso, Você eu vou tem? crescer. Sim. Eu vou crescer com esse franqueado. Sim. Então, realmente, hoje eu avalio. Eu faço questão de participar de todos os processos seletivos. Eu não aprovo, e não somente para o novo franqueado, mas assim, um colaborador que vem trabalhar na franqueadora também. Eu acho que tudo precisa estar dentro da nossa cultura, da nossa energia. Enfim, claro que cultura ele vai aprender ao longo do tempo, mas assim, que conheça mais dos nossos valores, né? Se isso faz sentido para a vida desse franqueado e para o nosso colaborador também. Porque eu falo assim, que não... Você não já dá negou muita pessoa que queria fazer franquia? Tipo assim, eu quero comprar essa franquia para dar para minha filha. Já. Eu quero comprar essa franquia para minha esposa. Já. Ou o contrário, eu quero dar pro meu marido que tá desempregado. Teve um senhor uma vez que ele procurou a gente e ele queria assinar, porque existe uma lei de franquia, que a gente entrega um documento que é a circular de oferta de franquia, que tem todas as informações do negócio. Então, a gente segue toda a lei de franquia. Tanto é que eu não vendo franquias em feira, eu passo, assim, passo ali por toda uma avaliação de perfil, aquele contrato ali que a gente entrega para o candidato, ele fica 10 dias, a gente não assina antes dos 10 dias. Então, eu lembro que esse senhor, ele queria assinar o contrato antes do prazo. E, enfim, porque eu quero dar para minhas netas, e elas dão muito trabalho, enfim, né? Nossa. Exatamente. Então, assim, foi um dos casos que a gente não aprovou, mesmo ele tendo uma boa situação financeira, enfim, mas assim, realmente não era uma coisa que ia ser bom nem para as meninas, nem para nós. Ó, tem um pessoal participando aqui já, inclusive você que está nos assistindo, deixa seu comentário, deixa a sua pergunta para Carla, seu comentário. Eduardo Junqueira tá batendo palmas aqui, Vitor também batendo palmas, falando parabéns, Carla, você é um exemplo de profissionalismo dentro do empreendedorismo goiano brasileiro. Ai, obrigada. O pessoal já tá mandando, então estamos com uma audiência muito boa. Então deixa seu like aí e compartilhe, gente, que é só o comecinho da nossa entrevista aqui, que só vai indo. Aqui, ó, eu tinha uma pergunta, eu tava anotando aqui. Se eu tenho 11 unidades em Goiânia... Quantas próprias? Aparecida. Eu não tenho unidade própria. Não. Eu tive unidade própria durante 9 anos e como as franquias começaram a crescer aqui em Goiânia, eu optei por focar na franqueadora. Hoje é até comum, assim, tem várias marcas, como, por exemplo, a Tilling Beans, está com 1000 lojas e eles não têm nenhuma unidade própria. O Mercadão dos Óculos está com 700 lojas, não tem unidade própria. Então, assim, nós temos unidades piloto. Quando você, né, precisa testar um novo serviço, um novo produto, a gente a gente faz
unidades pilotos Sim. em diferentes regiões do Brasil para poder avaliar ali um novo serviço e monitorar aquele negócio. Hoje são 11 estados. Exatamente. 11 unidades em Goiânia, 11 estados, Goiânia Aparecida, 11 estados e 40 unidades fora de Goiás, é isso? Exatamente. Eu imagino que deve dar um trabalho, hein? Você tem mais unidades fora do estado do que no estado, né? Não, é porque em Brasília nós vamos inaugurar a 6ª unidade. No 6? 6 unidades em Brasília, no Lago Sul. Em Brasília nós estamos... Brasília é um mercado fantástico, né? Fantástico. Eu lembro quando eu era um pouquinho mais jovem, né? Eu ia muito a Brasília, hoje eu vou até menos. Mas eu lembro que, assim, Goiânia acho que tinha 1 ou 2 McDonald's na época. Aí você chegava em Brasília, tipo, você tinha 15 McDonald's. Eu ficava olhando aqui e falei, gente, mas por que será, né? É realmente um mercado diferenciado? Brasília é excelente, né? assim. Brasília, nós estamos ali no Sudoeste, no Taguatinga Shopping, no Conjunto Nacional. Iremos inaugurar no Lago Sul. E assim, no restante no Brasil, nós estamos... tá bem pulverizado. Então, a gente inaugurou a 3ª loja em São Luís do Maranhão, há 15 dias atrás. Bacana, hein? A 3ª loja lá em São Luís. São Luís também é um mercado que tá muito legal, assim, as nossas lojas dentro do shopping, né? Nós estamos no Pátio Norte, inauguramos agora no bairro Holandeses, que é um bairro novo. Tem mais loja em shoppings ou em rua? Tá bem equilibrado, sabe? Emerson, porque o shopping... É uma nova política o shopping ou é algo que você já faz há algum tempo? Já faz algum tempo, mas o shopping, ele tem feito muitos benefícios para franquias de serviço. Então, assim, até em relação a valores, aluguel, condomínio, enfim, porque, assim, o serviço, ele é muito importante para o shopping também. Então, porque as pessoas ali, eu falo que muitas vezes... Isso mudou, né? Antigamente era só loja mesmo, varejo e tal. Hoje em dia eles estão colocando realmente muita... né? Por exemplo, antigamente você não via farmácia em shopping aqui em Goiânia. Hoje em dia tem várias farmácias abrindo, né? Exato. Inclusive redes dentro dos principais shoppings, né? Sim, porque muitas vezes, assim, a cliente, ela nossa, eu preciso viajar amanhã, eu preciso uma depilação, o único lugar é no shopping que tá aberto, Sim. né, à noite. Então, assim, tá sendo bem comum, assim, as franquias de serviço dentro dos shoppings, e os shoppings estão fazendo algumas negociações bem, assim, interessantes, que vale a pena toda essa comodidade para o cliente, e é importante para outras lojas, né? Eu falo assim que a Arezzo é importante para a Posê, como a Posê é importante. Muitas vezes Sim. a cliente foi lá para comprar uma sandália, e aí passou em frente à Posê e lembrou que precisa fazer a sobrancelha, precisa fazer uma depilação e quer fazer uma massagem, enfim, e a gente vai fazendo essas coisas. Loja de shopping vende mais que loja de rua? Vende. Na maioria, sim. Porque eu falo assim, que também a franquia de serviço depende muito da gestão, né? Do franqueado ali na ponta. Mas na maioria, sim. Porque tem toda essa conveniência ali para o cliente, para ele poder usar os serviços. O cliente também, ele está buscando essa segurança do shopping, né? Esse conforto. Eu vou fazer um depoimento aqui do Flamboyant, né? Eu vou muito, porque eu moro aqui no Portal do Sol. E, assim, é uma coisa fantástica, né? Assim, a quantidade de pessoas que tem dentro daquele shopping o tempo todo circulando. Você vai lá... segunda-feira à tarde tem gente, você vai lá terça-feira à noite tem gente, toda hora que você vai lá tem gente, né? Mas eles também têm um trabalho, né? Eu não só Flamboyant, mas o shopping de tentar não, né? De colocar gente lá o tempo todo, né? Exato. Eu falo muitas vezes assim pro franqueado e pro empresário que está dentro do shopping, muitas vezes ele olha aquele condomínio como um custo. E, na verdade, o condomínio, tem um monte de gente trabalhando para você, né? Ali dentro é um investimento. Você tem lá o segurança, o banheiro que tá limpinho, o fundo de marketing ali que muitas vezes você paga separado, mas assim, tem todo um marketing envolvido a favor de todo mundo que tá ali no shopping. Então, tem toda esse trabalho, né? É um investimento. Então, porque muitas vezes o empresário, ele não calcula, ele não faz essa análise. Muitas vezes ele está numa loja de rua
Só que na loja de rua ele tem custo ali para limpar a calçada dele. Sim. Ele tem o custo, mudou a calçada aqui, vou ter que adaptar, a prefeitura veio e tal, ele tem aquele custo, enfim, faz parte, né? Os dois cenários são interessantes. Tudo vai depender do local, da gestão que esse franqueado está. Ó, a gente tem uma pergunta aqui do João Vitor. Obrigado, João Vitor. Vamos lá. O que você considera mais importante para quem está pensando em empreender? E na Posê, o que considera como fundamental para o franqueado? Boa pergunta. Boa pergunta. Excelente pergunta. Para quem está buscando empreender, eu até falei os 3 itens principais, né? Sim. Mesmo que a pessoa não queira entrar no mercado de franquia, mas que ele busque informações daquele negócio, se as pessoas têm necessidade desse serviço também, assim, porque muitas vezes a pessoa tem um sonho de algo, mas estudar, né, o mercado. Se aquilo faz sentido, se aquilo faz sentido para outras pessoas. Eu quero ter tal coisa, mas faz sentido ter essa tal coisa. Sim. Tem público, né? Tem mercado. Exatamente. E hoje a vantagem é que a informação está muito disponível na internet. Eu falo assim, que quando a gente tem vontade... Gente, tá tudo igual aqui, né? O podcast, assim, eu tenho acompanhado vocês aí. E quantos momentos extremamente valiosos que as pessoas têm, muitas vezes isso as pessoas não dão muito valor, né? Então, assim, o conteúdo de valor, ele tá disponível amplamente na internet, de forma gratuita. Então, o primeiro ponto é você buscar informação, independente se é do mercado de franquia ou se é um negócio próprio, né? É que você busque informações sobre aquilo que você quer empreender. E a segunda pergunta... O que você considera fundamental para o franqueado? Acho que, tipo assim, qual qualidade, característica que você considera fundamental em um franqueado? Olha, o que eu considero, assim, extremamente valioso é quando o franqueado, ele tem muita vontade. Muitas vezes ele não tem tanto conhecimento. E muitas vezes ele não tem nem muito dinheiro, às vezes, para investir. Sim. Mas quando ele tem vontade de fazer acontecer, ele é o franqueado que tem mais sucesso. Porque não adianta o contrário. Às vezes a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem... mas não tem muita vontade. Então, aquilo ali não vai acontecer. Então, o mais importante, eu acho que para as pessoas terem sucesso, elas terem vontade de estar naquele lugar dela, por mais desafiador, porque é aquilo que eu falo, não vai ser fácil. Então, se eu chegasse aqui e falasse assim, vai ser tudo maravilha e tudo, eu vou estar mentindo. Uma coisa que eu coloquei para minha vida, assim, eu sei que nem sempre isso faz sentido para as pessoas, para o empresário. Mas para mim é o que me segurou até hoje, nesses 15 anos. Porque eu falo assim, que eu olho a Posê como um filho para mim. Porque assim, naquela época quando eu engravidei, que eu tive aquele momento da depilação, com a dor, com a depilação, eu estava grávida. E passou 2 anos depois, eu abri a Posê. Então, foi meu segundo filho e depois veio a minha terceira filha, terceiro. Então, eu luto pela Posê todos os dias. E eu luto pelos meus franqueados todos os dias, porque são mulheres batalhadoras. São mulheres que são mães, que são esposas, que têm todos os desafios. A grande maioria são mulheres? A maioria, 90% da nossa rede são mulheres. Bacana. E as nossas clientes também ainda são, a maioria são mulheres, mas a gente tem crescido cada vez mais com público. Mas tem homem que é dono da Posê? Tem, A gente tem um franqueado em Imperatriz, no Maranhão, e temos em Umuarama, no Paraná também. Que legal. Mas isso aí que você falou, Carla, da vontade versus o conhecimento, versus o dinheiro, eu acho que é em todas as áreas, na verdade, né? Pessoa na área de vendas, né? Na área financeira, enfim. Se a pessoa hoje ela tem vontade, ela quer realmente e ela faz por onde, é difícil ela não dar certo, né? Agora, às vezes a pessoa só, não, eu sou bom nisso, e aí fica naquela lereia aí, não resolve nada e tal, fica jogando a culpa pra cima dos outros. Eu acho que a vontade, né? A atitude, né? Pra mim, eu tipo disso. Exatamente. E a vontade, e assim, a constância também, porque igual... Constância, isso é importante. Quando eu falo assim, que eu olho a Posê como filho, porque assim,
É como um filho realmente, assim, todos os anos você vai ter desafios diferentes. Todos os dias, né? Todos os dias, exatamente. Né, Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você tem muitas turbulências. Sim. Então, se você não tiver o propósito muito bem claro e definido, qualquer turbulência vai te tirar daquele caminho. Vai abalar. E se você ficar, não, porque o vizinho aconteceu isso, né? Aconteceu aquilo. Eu falo assim, eu acredito muito no meu negócio, porque assim, cada vez mais as pessoas estão buscando se cuidar, as pessoas, elas querem ficar bem, elas querem ficar, né, bonitas, enfim, querem o homem também, Sim. enfim. Então, Pois é, mas eu acho que o público masculino ainda tem um receio disso, não? tem, mas isso E tem... como lidar com isso? Arthur, Como mudar isso, né? Como lidar com essa nova geração que está vindo agora, dos adolescentes e tudo, eles estão muito mais abertos ao bem-estar, à beleza, do que na minha geração. Então, assim, o jovem de hoje, ele já quer fazer depilação a laser, o homem, ele quer fazer por uma questão de higiene, assim, de reduzir o pelo, de bem-estar, enfim, por causa da musculação, Sim. né, do esporte. Então, ele está muito mais aberto a se cuidar. Diferentemente da minha geração, assim, que o homem tinha muito preconceito e tudo mais. Essa coisa de mulherzinha. né, Exato. Então, assim, as mulheres estão cada vez mais levando os maridos dentro da loja, fazendo botox, fazendo depilação a laser, e eles estão gostando de serem cuidados também. Daí, Davidson, ó, Davidson tá assistindo a gente aí, ó. Silvio Rodrigues também, meu grande amigo. Davidson, o sucesso é construído com desafios diários. É isso, Davidson, desafios diários, né? Quem não tem, né, Carla? Nossa. Orlando Mourão, sempre na nossa audiência aqui também. Aí que entra a importância do filtro de forma minuciosa, né? Acho que ele quiser filtrar as coisas da vida, né? A gente conseguir. Exato. Nosso grande presidente aí, Samuel Albernaz também, do Conselho Regional de Administração, sempre na nossa audiência. Obrigado, presidente, por essa super audiência. Eu acho que o que o Orlando falou aqui, eu sei que ele gosta muito disso que a gente vai falar aqui agora, desse tema, que você falou lá no começo, né, Carlos? Você falou assim, palavras têm poder. Você acredita mesmo nisso? Acredito, Emerson, porque assim, voltando à questão do filho, vou ser meio repetitiva, mas assim, quando você cria seu filho com palavras negativas, o que vai acontecer? Ou ele vai se afastar de você ao longo do tempo, ou ele vai ter alguns problemas, enfim. Quando você cria o seu filho com amor e você, por mais que você chame a atenção dele ali, né, que é importante para os pais, né, enfim, mas que você acredita, que você luta por ele, ele tem esse desafio, mas ele vai fazer isso para melhorar isso. Então, assim, eu vejo que o negócio, ele é parecido com isso, sabe? Primeiro, quando você está buscando empreender, você é como se você estivesse gerando esse filho, né? Então, você vai ter um momento que você vai se preparar para ele nascer, enfim, o primeiro ano desse filho vai ser extremamente desafiador, os primeiros meses, né? Você nunca foi mãe muitas vezes, ou pai, quanto vai ser desafiador. E cada fase da vida dele vai ter momentos diferentes, mas que a cada ano que passa ele vai se tornando mais forte também, e você tem que estar ali. Então, é isso, assim, eu acho que é amor às pessoas também, porque eu acho que, principalmente a gente que trabalha com qualquer negócio, igual você falou, qualquer negócio, mas assim, o serviço, ele é ainda mais desafiador, porque assim, você tá ali, ou alimentação, né? Você tá com colaboradores ali, que são as pessoas que estão trabalhando. Se você não tiver esse cuidado com as pessoas, você não para ninguém na sua empresa também, né? Então, assim, esse brilho no olho, ele tem que começar ali da liderança. Então, eu falo assim, que muitas vezes a equipe do meu franqueado é reflexo da gestão dele, do brilho do olho dele, né? Então... E eu vejo que alguns empreendedores não entendem isso, sabe? Tipo assim, que a gente já falou várias vezes disso aqui, tipo assim, que o seu CNPJ ele é reflexo do seu CPF, né? Da sua energia, do jeito que você tá, do jeito que a sua vida tá, né? Então, assim, por que minha empresa não tá acontecendo isso e aquilo? Como é que tá a sua vida?
como é que tá a sua energia? Sim. Como é que tá, né? Como é que você tá se cuidando? Como é que Sim. tá a sua vida? Como é que tá a sua energia? Como é que você tá se cuidando ou não tá se cuidando? Né? E assim, não dá tempo, não sei o que. Cara, é tudo uma construção, né? Assim, né? Então, assim, eu não tô falando que é fácil, né? Que não é difícil, mas só que é o que eu vejo, assim, é impressionante. As pessoas que a gente entrevistou aqui, a maioria delas, estão se cuidando, estão bem, não sei o quê, e estão tendo sucesso. E aí a gente olha assim muitas vezes outras pessoas, a gente não consegue ver a mesma coisa, né? A mesma energia. A mesma mesmo energia, brilho, exatamente. Né? É tão legal você ver, assim, a gente, graças a Deus, a gente toda vez que traz alguém aqui, a gente sai realmente Energizado pra caramba. Melhor do que entramos, conhecendo mais do mercado, Sim. pegando dicas e tal. É impressionante como a gente tá usando isso a nosso favor, Sim, né? sim. Se a gente pega essas dicas aqui, é fundamental. E é bem legal olhar você falando do seu negócio. Esse brilho, esse encanto, esse Cuidado, carinho, né? esse cuidado, eu acho que é fundamental. E acho que essa é a diferença da Posê para as demais empresas. É fantástico isso, parabéns. Obrigada, Arthur. E assim, uma coisa assim que eu acredito também é o seguinte, você não esperar o outro se motivar. Porque, assim, eu acho que cada um tem o seu caminho. Então, eu falo assim, que a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. E a gente é dono do nosso caminho, do nosso propósito. Não esperar, não, porque a minha esposa não me motiva, ou não, porque meu pai não me motiva. Ou Ninguém meu me marido, valoriza. Ninguém me valoriza. Não, gente, sabe, você é dono do seu caminho. Para, né? Tipo assim, para, sabe? Então, assim, sabe? Cada um se automotivar todos os dias. Todo mundo tem um Deus maior, enfim, que você... Eu acho que você tá precisando. Você tá levando... Eu acho que tô com o Arthur. E assim, e não é fácil mesmo. Assim, eu tenho, né, 2 filhos. É um desafio você... E aí eu vou até complementar o que você tá falando, porque assim, é diferente quando você é o dono do negócio, você tá lá na frente no dia a dia e você como franqueadora. Porque seu desafio é ainda maior, né? Você vai mexer com pessoas que às vezes não tem a mesma motivação, o mesmo brilho que o seu, e se olhar o seu negócio, seu sonho, aquele seu filho sendo mal cuidado, exatamente. deve dar uma dor, um Muito. negócio. Por isso que eu acho que é bem importante essa tomada de decisão de quem vai, quem não vai, né? É, exatamente. Não, eu já tive momentos nesses 15 anos, assim, quando uma loja não estava indo muito bem, eu acordava de madrugada, assim, e tinha febre. Porque eu pensava como fazer com aquele franqueado ali para ele ter sucesso na loja dele. Só que você não pode estar no lugar do outro. Quem abre, quem fecha a loja ali, quem faz relacionamento na comunidade é o franqueado. Então isso foi muito desgastante para mim ao longo do tempo. Teve então, algum que você teve que tirar? Eu ia perguntar aí, já deve recomprar alguma? Ou comprar alguma franquia? Ou então eu vou encerrar com essa. Sim, Você pode contar? Sim, a gente já teve loja que fechou na pandemia, então, mas que assim, são bons franqueados, assim, a gente tem um bom relacionamento com eles, mas eles teve a pandemia, inaugurou na pandemia, então eles mudaram de cidade, eles precisaram mudar de cidade, assim, de um mês para o outro, então, são coisas que acontecem e eu sofria muito com isso no passado. Claro que até hoje eu sofro, mas você vai crescendo, aprendendo, vai amadurecendo. E a gente tem um ótimo relacionamento com esses franqueados. Eu falo assim que também são momentos que as pessoas estão ali, né? Então, já teve situações que eu mudei. A gente está num momento agora que está sendo comum, assim, a gente querer repassar algumas lojas em comum acordo. Porque a vida das pessoas, elas mudam também, né? Às vezes, lá atrás, a pessoa estava numa cidade, de repente, agora ela está querendo mudar para os Estados Unidos, os filhos cresceram, enfim, tá numa outra fase da vida dela. Momento de vida Momento de vida. E a gente respeita isso e muitas vezes é muito bom para o negócio. Porque eu já tive lojas que foram repassadas que o franqueado, por exemplo, ele em um mês ele não faturava 30 mil. O franqueado que entrou em um dia ele faturou 30 mil. Olha só. Então, assim, exatamente. Então, assim, com uma nova gestão, com um novo olhar, com um brilho no olho e tudo, faz diferença. Com a paixão, exatamente, com a vontade, isso faz diferença. E muitas vezes quem compra um negócio em repasse, às vezes está com uma excelente oportunidade em relação ao valor da loja e ele
consegue transformar aquele negócio ali e ter uma ótima rentabilidade. E a pandemia? Como é que foi a pandemia para você? O que eu acho que todo mundo teve que se reinventar, se recriar, trazer soluções, porque foi um momento que ninguém esperava. Eu queria saber como é que foi ela para você, o que vocês fizeram, como é que vocês se reinventaram. A pandemia, desde o primeiro momento, assim, eu criei um projeto que chamava Seja Como For, que era um lema que nós levamos ali para... Até hoje a gente ainda usa em algumas situações, seja como for. Então, assim, que a gente estaria juntos. Então, a gente ficou muito próximo do franqueado, virtualmente. E foi através da pandemia que eu criei essa rotina de lives semanais com os franqueados. Porque até então, na pandemia, a gente ainda não tinha esse costume de ter esse encontro digital com o franqueado semanalmente. E a gente entendia que estava um momento, estava todo mundo muito fragilizado, né? E a única forma da gente se encontrar seria através do digital. Então, nós fizemos as convenções online. A convenção da POSE, que acontece anualmente há 11 anos, ela continua acontecendo na pandemia. Nós começamos a criar as lives semanais. Então, toda terça-feira eu tenho live com o meu franqueado. Que legal. Que a gente aborda algum assunto. Então, assim, a gente é muito próximo. A gente não deixa as coisas crescerem para poder tratar. Então, toda semana, terça-feira, é sagrado. Às 14 horas, a gente está lá, online, tratando algum assunto que é importante para a loja, para o negócio dele. E foi através da pandemia que nós começamos essa rotina de lives e também nós criamos o POSE em casa, porque um dos segmentos mais rápidos assim que foram liberados pela prefeitura foi a barbearia, o salão de beleza, enfim, foram os primeiros estabelecimentos a serem liberados, porque tinha uma questão essencial, tipo assim, do bem-estar das pessoas, da autoestima, né, porque tinha muitas pessoas que estavam depressivas, então assim, as prefeituras em geral começaram a liberar, e então assim, a gente podia ir na casa das pessoas, eu recebia mensagem das clientes, falava assim, não, tá tudo bem, eu tô participando das aulas com os meus filhos online, tô achando ótimo, mas eu não posso ficar sem depilar, eu não dou conta de ficar sem depilar. Então, eu recebia mensagem das minhas clientes querendo fazer a depilação, mesmo que fosse em casa, mesmo que abrisse a portinha lá para poder depilar. Enfim, a gente começou a fazer o POSE em casa, com a liberação da prefeitura, enfim, e a gente ia até o cliente fazer a depilação. Legal. Ana Lília Hipólito tá comentando aqui com a gente. Parabéns, Carla, sempre trazendo apontamentos muito importantes sobre empreendedorismo. Obrigada. Depois ela comentou aqui, bate-papo incrível. O João Vitor tá interessado aqui, ó. Tem alguma previsão de novidade que você pode contar pra gente pro segundo semestre? Tem alguma coisa nova vindo aí? Tem. Já gostei do brilho. Você viu, né? Assim, gente, eu adoro novidade, porque eu sou movida também, porque eu falo assim que o mundo está sempre em constante transformação. Então, a gente precisa estar atento e as transformações estão acontecendo muito rápidas, né? Mas, assim, antes mesmo de entrar nessa questão do segundo semestre, nós lançamos esse ano, que inclusive o Emerson esteve conosco, que foi 2 eventos que foram sociais, que foi na Assembleia Legislativa, que foi o Beleza Além das Ruas, que fez parte do nosso circuito, da nossa convenção. Que legal. Porque há quase 6 anos atrás, nós criamos o Beleza nas Ruas, que hoje tem mais de 80 empresas que participam conosco. O Beleza nas Ruas, ele é um projeto social para pessoas em situação de vulnerabilidade, que foi criado em 2019, e ele acontece todos os anos, sempre no primeiro domingo de dezembro. A gente participa de outros projetos sociais durante o ano, e quando chega no final do ano, a gente tem vários projetos sociais que estão ali conosco. E o Beleza nas Ruas, ele acabou sendo uma união de vários projetos sociais e empresários, enfim. E é um momento muito bacana, e no primeiro ano ele aconteceu em 5 cidades simultaneamente. Aconteceu em Goiânia, Brasília, Curitiba, Recife e Natal. Nossa, que legal. No primeiro ano, em 2019. Aí foi assim, foi um sucesso realmente, e eu falo assim que a gente ganha muito mais do que eles, né, que estão ali. Aqui em Goiânia a gente faz um evento grande para pessoas em situação de rua, que tem outros projetos sociais ali junto conosco. Aí em 2020 entrou a pandemia, nós continuamos a fazer
A gente não parou em nenhum ano, mesmo em meio à pandemia. A gente recebeu muitas doações de álcool em gel, máscaras, as pessoas, tudo. Eu imaginei assim, falei assim, gente, não vai ninguém no Beleza nas Ruas, porque todo mundo tinha medo, né? Sim. De sair de casa. E nós tivemos, e a cada ano que passou, a gente teve mais voluntários, mesmo em meio à pandemia. E assim, a gente fez um drive. O primeiro ano aconteceu ali no CEPAL da 115, no segundo ano no Mutirama, depois terceiro ano no CEPAL de novo. No quarto ano foi na Avenida Paranaíba, ali no Mercado Aberto. Sim. E ano passado também na Avenida Paranaíba, no Mercado Aberto. Então, vocês estão convidados a participar com a gente. É muito bacana. E aí, através do Beleza nas Ruas, surgiu o Beleza Além das Ruas. O que é o Beleza Além das Ruas? É um projeto de empreendedorismo que a gente se une ali para falar sobre ESG, sobre sustentabilidade social, governança, que a gente possa compartilhar a nossa história com outros empresários, que a gente possa buscar soluções para o mundo também. Que legal. Que não envolve somente o social, mas que envolve a sustentabilidade. E lançamos esse ano também o Summit Mulher, que é um evento para mulheres empreendedoras, que é social também, tem custo. E o Summit Mulher, ele trabalha os 4 pilares da vida da mulher, que é a saúde física, emocional, espiritual e financeira. Que legal. Então, eu falo assim que é difícil conciliar, equilibrar todos esses pilares. Mas todos eles são importantes para a nossa vida, né? Então, assim, quando um está muito em desequilíbrio, afeta. Então, assim, o objetivo é, pelo menos, não ficar tão desequilibrado, né? Porque equilibrar totalmente é difícil. Então, eu falo assim, que eu quero aprender com o Summit Mulher todos os anos, porque eu tenho muito a aprender como empresária, né? Então, assim, eu falo assim que o quanto é desafiador para todos nós, né? Enfim, mas para a mulher é uma carga muito grande, porque também a gente tem ali filhos, a gente tem marido, a gente tem toda essa responsabilidade cultural mesmo, assim, né? Com tudo que está à nossa volta. Então, eu falo assim que eu acho que o Summit Mulher ele vai ser muito bom para todos nós, assim. E os homens estão convidados também a participar do Summit Mulher, porque sem eles, né, a gente precisa deles para tentar equilibrar esses pratos. Era essa a novidade, segundo semestre? Não, aí o segundo semestre a gente vai estar lançando mais produtos cosméticos, a gente vai estar fazendo o Summit Mulher em outras regiões do Brasil. O Summit Mulher já aconteceu aqui em Goiânia? Aconteceu junto com a convenção. Junto com a convenção, E aí nós fomos convidados já para fazer o Summit Mulher em São Paulo, Belo Horizonte e São Luís, do Maranhão. Que legal. Então, nosso objetivo é de estar rodando aí algumas cidades ao longo do ano, né? Tem uma excelente assessora para colocar para falar sobre finanças. Depois Pronto. Excelente, a gente quer bons parceiros junto conosco. Então, o objetivo é esse, assim, que a gente possa se unir. Sim. Né? Eu falo assim que eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de boas parcerias. Eu acho que todo mundo, né? Sim, todo mundo. Claro. Acho que a primeira palavra que o Emerson falou quando eu sentei aqui, que assim, vendas é relacionamento? Vendas é relacionamento. Gente, a partir do momento que você entender isso, você vai ver o quanto abre as portas para o seu negócio, para sua vida, enfim. E eu falo assim, que eu vendo meu negócio todos os dias. Não é só, sabe, eu já vendi franquia na porta da escola do meu filho, esperando ali. Então, assim, quando você acredita e aquilo é de verdade, porque uma mentira você não sustenta durante muito tempo, né? Mas quando você acredita no seu negócio, você vem de qualquer lugar, você está sentado no aeroporto, está conversando com alguém, você está falando do seu negócio, você está na porta da escola, em qualquer situação. Então, e você vai criando bons parceiros e relacionamentos ali, né? Porque cada um dentro do seu segmento. Vindo em todos os lugares. Isso eu até notei aqui no meu caderninho de corte. Quando você ama, né? Quando você ama, isso não se torna... Apesar de que todo o contexto que envolve a nossa vida é cansativo mesmo, né? Normal. É normal. Mas quando você tem vontade, quando você ama aquilo ali que você faz, apesar de todos os desafios e tudo... Sabe? Isso vai se tornando prazeroso, porque assim, você tem que curtir o processo também, né? Você tem que... muitas vezes você passa boa parte da sua vida trabalhando. Sim. Então tem que ser uma coisa... Por isso que eu falo que o primeiro ponto é você se identificar com o negócio. Porque não adianta você pensar... Todo franqueado meu que entrou pensando exclusivamente só na parte financeira, ele não sustentou.
Ele teve que ou vender a loja dele, porque ele estava totalmente focado no retorno financeiro. E para você conseguir esse retorno financeiro, primeiro você tem que se identificar, você tem que ter gestão com as pessoas, você tem que ter amor com as pessoas, você tem que inspirar outras pessoas, né? Então, para que você tenha esse retorno financeiro lá na frente. Silvio Rodrigues, disciplina mais motivo mais ação é igual sucesso, Obrigado. Andrei Mesquita, sempre maravilhoso e enriquecedor ouvir essas super mulheres empreendedoras, olha. Que isso. Vamos lá, vamos continuando então. Disciplina mais motivo mais ação é sucesso, é isso, né, Carla? É isso que você tá falando aí o tempo todo. Exatamente, a ação, eu falo assim muito, isso né, até muitas pessoas falam, né, que é oração, não adianta você só orar, não, porque Deus, se ele quiser, vai acontecer. Não, se você não for atrás, muitas vezes ele tá te dando várias oportunidades. Ação, né? É ação, é orar, mas tem que ter ação para as coisas acontecerem. Não adianta, né? Você tem que se movimentar. Sim, verdade. Vamos lá, o Emerson, a gente tava falando sobre... Pedir pra Karine preparar aqui as redes sociais da Carla e da Posê, por favor, Karine, pra gente botar aí pro pessoal seguir. A Posê hoje tem, então, mais de 50 lojas, é isso. Não, hoje a gente está com 40 unidades. 40 unidades, 40 unidades total. Total. Porque eu tinha notado 40 unidades fora do estado. 40 total. 11 estados, né? Isso. Pois é, aí vamos lá. Tem a Posê Beleza, que é a oficial de vocês. Isso. Aí cada franquia tem a sua também. Exato. A gente coloca ali o nome do bairro que o franqueado está. Porque até para as pessoas se identificarem no bairro que ela está ali, se tem uma Posê próxima, igual aqui em Goiânia, nós temos a Posê Alphaville, que fica aqui pertinho de vocês. A gente Posê Alphaville, Posê Bueno, Posê Alto da Glória. Exato. Posê Setor Oeste, Posê Aparecida Shop, Sim. Posê Buriti Shop. Sim. Que legal. Passeio das Águas. Nova Suíça. Passeio das Águas. Plaza Doro. Super bacana. Plaza Doro. E aí no interior nós estamos em Mineiros, Jataí, Anápolis. Tem bastante cidade no interior. Então. Tem. Nós estamos em Fortaleza, no Ceará. Estamos em Balneário Camboriú. Inclusive, ano passado nós fizemos o Beleza nas Ruas em Balneário Camboriú. Em Moarama também. Pode pôr na rede social, por favor, Karine. A Posê Beleza, aí ó. Tira. Inclusive é presentinhos pra gente, viu, Arthur? Vamos abrir já. Vamos abrir já. Vamos botar aqui só de lado aqui pra não... E como a Posê fez 15 anos agora, a gente lançou uma promoção que vai durar todo o ano, né? Que todo dia 15 a gente tem depilação a R$15. Olha isso. Todo dia 15 de cada mês. Então, temos aí a depilação na Posê. Diferença entre depilação LED e depilação a laser. 7 mitos e verdades sobre depilação a laser. O pessoal gosta desse tipo de conteúdo, né, Carla? Gosta, O que é o maior desafio hoje dentro das redes sociais da Posê, Carla? Olha, o marketing é um desafio muito grande, gente. Nem me fale. Assim. Tá até respirando, a Carla até respirou. Né? Não, quem me conhece, o pessoal que trabalha comigo no marketing, eles sabem. Porque, assim, antigamente as pessoas falavam que o coração das empresas era a área financeira, né? E eu acho que hoje o coração mesmo está sendo o marketing, assim. Porque eu acho que um dos maiores investimentos que a gente faz é marketing, e eu falo que é sempre um grande desafio, né? Porque, assim, você... ainda mais a gente que está sempre com a rede social, com a internet na mão, você vê aquilo que te agrada e muitas vezes aquilo que não te agrada. Então, assim, é diferente do outro que está trabalhando ali, que está atendendo, né? É difícil para ele também buscar colocar na rede social aquilo que você pensa também. Então, eu falo assim que é um desafio. A gente tem reuniões aí diárias praticamente com marketing, mas eu acho que a gente tem evoluído cada vez mais. Assim, Karine, abaixa um pouquinho aí pra mim. Vamos ver mais da página aí. Vamos olhar. A gente teve a nossa convenção, agora teve o Beleza Além das Ruas, né? Que foi um evento de empreendedorismo social.
uma das datas mais importantes para nós, para o nosso negócio, é o Dia dos Namorados. Então, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, a gente teve, né, uma campanha bem grande aí, porque eu falo assim, que na véspera do Dia dos Namorados, todo mundo depilando, né? As depiladoras estão lá, trabalhando. Então, eu falo assim que a gente tem excelentes parceiros. A gente teve a Audi como parceiro esse ano na nossa convenção. Nós tivemos a Work Solar, que é do grupo do Work Show. Enfim, várias empresas aí, né? Cateretê com Emerson. Foi muito bom. Bota a rede da Carla agora, por favor. Aí já tá preparado, né? Olha só. 34 mil seguidores, tá bombando, ó. A Carla tá... A gente também... Hoje nós somos uma das franquias mais premiadas do Brasil. Nós estamos com 13 prêmios nacionais de excelência em franchise. Que legal. Nós recebemos pelo 2º ano consecutivo o prêmio da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A gente tem 9 anos consecutivos que a gente recebe o prêmio de excelência da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, que é o selo de excelência. Então, tem 9 anos consecutivos. E quem dá esse prêmio para nós são os nossos franqueados. Entendi. É uma pesquisa de satisfação com os associados. Exato. Eles contratam, né, uma das empresas mais aí conceituadas do Brasil, e é essa empresa que faz a avaliação. Isso é muito importante. Muito. Você ter o prêmio vindo dos franqueados, né? Exato. Esse aqui foi o 9º prêmio. E assim, vários franqueadas nossas foram lá. Para receber junto. Elas pagando passagem, com todo o custo delas, mas elas queriam estar lá junto com a gente. Então, assim... É um senso de pertencimento, exatamente. Né? Então, assim, por isso que o quanto é importante, essa é minha filha... A caçulinha? A Luana. Ela até já está virando blogueirinha e ela adora seus vídeos. Então, assim, a gente lançou também um projeto. A gente tem 4 projetos que trabalham social, né? Que é o Franchise do Bem. Esse aí foi um evento dentro da Federal que nós lançamos, que tinha mais de 100 estudantes, na verdade, eram líderes de cada curso da Federal. Então, tinha líder da medicina, da odontologia, da publicidade, enfim. Isso é lá na Fazenda Jabuticabal? Exatamente. Eles têm um núcleo lá, né? Eu já palestrei lá para eles. Exatamente. Eu identifiquei pela sala ali. Isso. E aí esse projeto chama Franchise do Bem, porque a gente quer trazer cada vez mais o jovem e a inclusão, né, para esse projeto. Então, assim, a gente trazer toda a diversidade dentro do nosso negócio, né? Então, aqui a gente coloca 9 vezes excelência. Vamos pegar aqui para abril agora o que é o Se é para vocês poderem colocar aqui no escritório de vocês. Nossa, vamos colocar assim, claro. Ó. Rapaz, olha só. Suave, mãos e corpo. Ó. Vocês lembrarem um pouquinho da Posê. Obrigado, Carla. A Posê tem os cosméticos, imagina. A gente convida, a gente ainda ganha, tá vendo? Então, que isso, hein? Sensacional. Nossa. Carla, então, e uma última mensagem que você queira deixar aí para os nossos espectadores, né? Ou algo que você queira falar. Eu acho que tem muito mais coisa pra gente falar ainda, né? Sobre franquia, sobre a Posê, sobre a sua história. Mas realmente é o que eu falo para todo mundo. Em um podcast só não dá, né? Pra gente falar tudo. Então, assim, a gente sempre deixa aqui de portas abertas também, que se você quiser voltar, trazer alguém, entrevistar junto com a gente está à disposição, tá? Mas deixa sua mensagem final aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo até agora. Qualquer coisa que você queira falar, assim... Olha, eu acho que assim, como eu nasci no meio do empreendedorismo, assim, como eu falei lá no início, minha mãe costureira, enfim, que a gente aprende tudo isso lá atrás, né? Eu falo assim que nós... a gente pode muito mais, sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas, elas se limitam, muitas vezes a mulher... Eu falo que, claro que eu respeito qualquer decisão que a pessoa queira fazer, não, eu vou... Mas a gente pode sim estar cuidando dos nossos filhos, e a gente está trabalhando, a gente está empreendendo, a gente está buscando o nosso caminho, sabe? A gente consegue, não é... Tudo vai depender da sua mente também, assim, de você... sentir prazer naquilo que você está fazendo.
Porque muitas vezes eu tenho escutado muitas mulheres, assim, muitas vezes abrindo mão do empreendedorismo, né? Porque não acreditam que elas conseguem conciliar esses dois universos, né? Então, eu falo assim, que para mim, eu amo trabalhar. Então, eu não conseguiria me ver sem trabalhar, assim, porque eu gosto de estar aqui, foi prazer para mim estar aqui, eu adoro conhecer pessoas novas. Então, assim, eu falo assim, que a gente tá nesse mundo, né, de passagem, a gente tem que fazer diferença. Então, você pode estar fazendo diferença através do seu trabalho, com a sua família, em prol da sua família, e em prol também de outras pessoas, porque quando você é um empreendedor, você tem uma responsabilidade social também muito grande. Você tá empreendendo, você tá empregando diversas pessoas, você tá dando oportunidades, e é uma coisa assim que eu falo muito, porque o meu negócio, eu tenho muitas mulheres ali que são depiladoras, que são mães solteiras, que têm dificuldade, às vezes, às vezes tem dificuldade de pagar o vale transporte para elas estarem indo trabalhar. Então, assim, nós estamos dando oportunidade para essas pessoas, para elas trabalharem, delas sustentarem os filhos dela, e o quanto isso é importante. Então, assim, você, mulher, que quer empreender, independente se é com a Posê ou qualquer outra, sabe? Busque o seu propósito, busque o seu caminho e busque ser feliz com o que você escolheu, e acredite, turbulências vão acontecer. Vão acontecer, mas se você tem amor e vontade, você vai ter sucesso. Meu amigo de jornada, meu irmão. Que aula! Mais uma vez a gente sai melhor do que entramos daqui. Bem melhor, inspirados. Cara, e muito. Carla, muito, muito, muito obrigado. Foi um excelente bate-papo. Eu tenho certeza que a maioria, assim como eu e o Emerson, sai daqui melhor do que entramos. Foi uma grande história, uma grande lição para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter topado vir aqui bater esse papo com a gente no Comércio Cash. Obrigado mesmo. E, companheiro, foi muito bom. Saímos aqui agradecidos. Sim. Obrigado, viu, Carla, por ter aceitado o convite, né? A gente já tinha conversado naquela época, né? Mas eu percebi que você gosta muito de conexões também, né? De conectar as pessoas. Então, isso eu acho que é muito importante na vida, né? Da gente mesmo, né? A gente tá perto de pessoas bacanas como você. Então, te agradecer. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, e eu vou aceitar o convite, porque eu sou daquelas. Eu sou daquelas, já vou trazer gente aqui, vou querer fazer entrevista junto com você. Nossa, vai ser um prazer tê-la aqui com a gente. Tá super convidada de verdade mesmo. Obrigada. É isso, e segunda-feira que vem tem mais uma nova entrevista, um novo entrevistado aqui. Mais uma vez vamos sair melhores do que entramos. E sigam lá, gente, o nosso Instagram também, Comércio Cash, não tem muito como errar não no Instagram. Lá a gente vai soltar vários cortes dessa entrevista e também os próximos convidados. Muitíssimo obrigado, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Ative o sininho, deixa seu like. Esteja com a gente na próxima segunda-feira, gente. Valeu, grande obrigado. Abraço, turma. Até a próxima segunda. Valeu! Desde a criação do mundo, tudo que respira e habita neste planeta está em constante movimento de evolução. Durante milhões de anos, as espécies viveram um longo processo de adaptação e evolução, sendo mais fortes e inteligentes, evoluindo pela sobrevivência, pela segurança, estabelecendo-se como espécies dominantes, ultrapassando as barreiras do tempo, perpetuando-se na história. A estabilidade existe para aqueles que estão sempre dispostos a continuar evoluindo e que enxergam tudo isso como um processo inevitável a ser vivido. Nós da Blend, juntamente com todos os nossos clientes, temos construído uma linda e sólida história. Por consequência disso, crescemos,
evoluímos e, assim como todo e qualquer tipo de evolução necessita de movimento, nós escolhemos mudar. Comodidade nunca foi o nosso lema. Pelo contrário, trabalho duro e comprometimento é a nossa bússola que nos dá um norte para continuarmos nessa jornada. A palavra evolução pode até incomodar alguns, mas não nós, acostumados a cada dia ir em busca do melhor.